Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos para mais um estudo da palavra de Deus, para nossas vidas, para o nosso crescimento e edificação. O título do nosso estudo de hoje é O Verbo Encarnado e seu significado. O Verbo Encarnado e seu significado. Um título, né? É uma palavra que você já sabe o significado, só que eu vou falar em profundidade. Então, vou dar esse estudo em profundidade. Mas dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe essa live e comente, né, para que outras pessoas também possam participar deste estudo e crescer espiritualmente. Então, o verbo significa palavra. O verbo que se fez carne, João 1,14, significa que a palavra de Deus se tornou uma pessoa humana. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença e para ouvir a sua palavra, que o Senhor nos ajude no entendimento, me ajude a transmiti-la para o teu povo. Que cada um de nós possamos nos alimentar deste pão maravilhoso. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em João 1,12, João 1,14 nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se encarnou, se tornou um ser humano. Em Lucas 1,35, nos diz como isto aconteceu, né? Como foi que esse verbo se fez uma pessoa? Lucas capítulo 1, versículo 35, nos diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Verbo se fez carne. Como ele se fez carne? Quando o anjo visitou Maria e deu a notícia para ela que o Espírito Santo iria descer sobre ela. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo iria descer sobre ela, e a virtude, e a moral, e o caráter, e a personalidade, e a mente do Altíssimo iria cobri-la. Iria cobri-la com a sua sombra. Meu Deus. Então, em Lucas 1,35 nos mostra como isso aconteceria, né? Nesta tradução que li, diz:
descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. A virtude é a moral. Como eu já disse, é o caráter, é a personalidade, é a mente do Altíssimo. Iria cobrir Maria com a sombra, com a sua mente, com o seu caráter, com a sua personalidade. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus e de Cristo, pois o Espírito Santo é a virtude do Altíssimo. Ou melhor, é a mente de Cristo que desceu sobre Maria para que gerasse o corpo de Cristo, a habitação do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Em Romanos 8, 9, nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 9, nos diz assim, Romanos 8, 9. 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se vós, mas no Espírito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, o Espírito de Cristo é a mente de Cristo, é a alma de Cristo, é o caráter de Cristo, é a personalidade de Cristo, é a moral de Cristo, é a virtude de Cristo. Assim como a nossa alma é a nossa mente, é o nosso caráter, é a nossa personalidade, é o nosso intelecto. Então, assim também é a alma de Cristo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, mas também é o Espírito de Deus. Aqui no versículo 10. E se Cristo está em vós, Cristo está em vós. E se Cristo está em vós, se Cristo está em mim, está em você. Ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, quem nos justifica é Deus, é o Deus Pai. Quem mora em nós é o Deus Espírito, que é a mente de Cristo, que é a mente de Deus. E também quem mora em nós é o próprio Deus. Em Gálatas 5, do 22 ao 23, lá fala do fruto do Espírito. Fala do amor, Deus é amor, da misericórdia, Deus é misericórdia, da bondade, Deus é bondade, e assim vai falando do caráter, da personalidade de Cristo.
e que mora em nós, que está em nós. Deus está aperfeiçoando em nós o seu caráter, a sua personalidade, a sua santidade, porque o Espírito dele, a mente dele está em nós, fazendo essa mudança. O Espírito Santo é a alma de Cristo, é a mente de Cristo e de Deus. O Verbo, ou palavra de Deus, se encarnou, se tornou uma pessoa humana. A mente de Deus, que é o Espírito Santo, é a alma de Cristo como homem. Eu sei, meus irmãos, que para vocês isso é novo. Eu falando assim, talvez vocês não aceitem esta revelação, porque quando o Senhor me deu ela, também achei estranho. Mas é isto que está na Bíblia. Só não está com essas palavras claras que estou passando para vocês. Em João 4:24, Jesus diz: Deus é Espírito. Ou melhor, o Deus Pai é Espírito. Mas o Espírito Santo é a virtude do Pai. Ou melhor, a mente do Pai. O caráter do Pai, a personalidade do Pai. E também do Filho, que é a palavra do Pai. Então, Jesus é a palavra. O Espírito Santo é a mente, é a alma. E o Deus Pai é o Espírito. Estes três formam o Deus único. Assim como nós temos uma parte chamada carne, corpo, uma parte chamada alma, mente, e uma parte chamada espírito. Então nós somos a imagem e semelhança do Pai. Preste atenção, porque nós temos também as mesmas partes que o Pai tem. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito, assim como o Pai. Em João 1:14, a palavra do Pai se tornou uma pessoa, e a virtude do Pai, que é a sua mente, caráter, personalidade, que é o seu Espírito Santo, veio morar junto com o Deus Pai, dentro da palavra que se encarnou, que se tornou uma pessoa humana. Então, a mente de Cristo é o próprio Espírito Santo. O Espírito de Cristo é o próprio Pai. E o corpo de Cristo é a palavra que se tornou uma pessoa. Por isso também o santo que de Maria iria nascer seria chamado Filho de Deus. O santo, o homem Jesus. Ele, a palavra, como ser humano, era o Filho de Deus, porque é a palavra do Pai. E dentro do corpo de Cristo tinha a sua alma e o seu espírito. O corpo de Cristo era a casa de Deus Pai, do Deus Pai e do Deus Espírito. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo. E quem mora no esconderijo do Altíssimo são aqueles que já têm Cristo, que já estão em Cristo. Aqueles que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda não estão morando no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo. Então, onde o Altíssimo se escondia aqui na terra, antes de Cristo vir, era no templo, na Arca da Aliança. Mas quando Jesus veio, ele se escondia ou morava no homem Jesus. O corpo de Cristo também era
a palavra encarnada. A alma de Cristo é o Deus Espírito. Nós sabemos que a alma e o Espírito são partes espirituais. Então, a alma de Cristo é o Deus Espírito Santo, que é a mente de Cristo. Primeiros Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2 nos diz o seguinte. 1 Coríntios 2:16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o caráter de Deus. Ele está sendo formado em nós. Por quê? Porque a mente de Cristo está em nós. O Espírito Santo de Cristo está em nós, formando em nós o seu caráter, a sua personalidade. Ele está mudando a nossa alma. Ele está mudando a nossa mente para ficar parecida com Ele, com a mente dele, com o caráter dele, com a personalidade dele. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, deixa eu ler os versos do 14. Se a obra que alguém edificou... Desculpa, estou lendo aqui no 3, é no 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Preste atenção. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o homem natural, o homem sem Deus, aquele que não está ligado com o Pai, aquele que não tem uma intimidade com Cristo, este homem não entende a palavra, porque a palavra se discerne espiritualmente. É quando o seu espírito está ligado com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, com a mente de Cristo. E a mente de Cristo mora no salvo, que é o Espírito Santo. Por isso João diz lá em João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra encarnada. É a palavra que se tornou uma pessoa, é a palavra que se tornou em um ser humano. E o Espírito Santo é a mente de Cristo. Então nós temos que ter a palavra e o Espírito, nascer da palavra e do Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é a mente de Cristo, é a mente de Deus, e o Espírito Santo está dentro de nós, mudando a nossa mente caída em uma mente santa, para que voltemos a ser imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Então devemos prestar atenção. Então, os versos do 14 ao 16, Paulo nos diz que o homem natural, o homem que ainda não passou pelo novo nascimento, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois ainda não tem
a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, dentro dele. Pois é a mente de Cristo, que é o Espírito Santo dentro do salvo, que dá o entendimento da palavra de Deus para o salvo. João 14, 26. O que é que diz lá? Jesus disse que ia mandar o Consolador. Esse Consolador viria nos ensinar todas as coisas. E também ele nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque ele fala na nossa mente, porque ele é a mente de Cristo, falando com a nossa mente para nos ensinar, para nos fazer lembrar as coisas. Em João 1,14, a palavra de Deus encarnou-se. A palavra encarnou-se, o verbo encarnou-se, o verbo se tornou uma pessoa e o verbo habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, né? Em Lucas 1,35 nos revela como isso aconteceu. Nós já vimos, né? Já li. Então, o Espírito Santo desceu sobre Maria e a virtude de Deus encheu ela. E a sombra do Altíssimo fez com que ela gerasse o filho, segundo a mente dele, Deus. E esta mente seria a mente de Cristo, a alma de Cristo, que estaria dando vida para a palavra. A palavra precisava ter vida, porque quem dá vida ao corpo é a alma. E a alma de Cristo era o Espírito Santo. Então, em João 2,6, nos diz que deixa eu ler bem aqui. João, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim. João 2,6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Deixa eu ver se é isso mesmo. João 2, eu estou no 1. É 2, eu tô lendo 1. Então, desculpe, vamos lá para o 2. João capítulo 2, versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 mudas. Cabia 2 ou 3 almudes. Deve ser litros, né? Então, João 2,6 nos diz que ali tinha postas 6 talhas, 6 potes, 6 vasilhas de pedras para a purificação dos judeus, ou melhor, para a limpeza dos pés dos judeus que entravam na festa. Então, aquelas vasilhas, elas eram cheias de água para a purificação dos judeus. Mas o verso 7 diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então, aqui Jesus dá uma ordem. Jesus manda os servos encherem aquelas vasilhas de água até a tampa, né? Até em cima, até ficar na boquinha, para a purificação. Então, aquelas águas eram da purificação, preste atenção. E faltou o vinho, a mãe de Jesus foi reclamar para ele, e ele
mandou aqueles servos encherem aquelas vasilhas que já estavam secas, as de águas, né, água da purificação. Então, Jesus mandou encher de água aquelas vasilhas. Então, na Bíblia, a água representa a palavra de Deus. E aquela água era da purificação. E a palavra de Deus é quem nos purifica, nos limpa de todos os pecados. Preste atenção à revelação. No verso 8, nos diz assim: E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Então Jesus disse, bote água até a tampa aí, nessas vasilhas. E eles encheram. Quando encheram, então Jesus mandou levar aquela água até o mestre Sala. E eles obedeceram. No momento, no caminho, né, que eles levaram a vasilha, as vasilhas com água para o mestre Sala experimentar. Então, no caminho, a água que os servos do casal, né, levavam para o mestre Sala aquela água, a água se transformou em vinho. No versículo 9 diz, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? Então o mestre Sala não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os serventes, os empregados sabiam, porque eles levaram água, não vinho, para o mestre Sala. Mas quando foram dar para ele beber, tinha o melhor vinho. Agora preste atenção à revelação. Aqui ocorreu uma transformação da água. Antes era água para a purificação dos judeus. Agora a água era água transformada em vinho. A transformação que ocorreu nesta água da purificação é a mesma transformação que ocorreu no Verbo que se fez carne. Então, antes era a palavra, e agora a palavra se tornou carne, se tornou uma pessoa. A água também é a palavra, e a palavra se tornou vinho, se tornou sangue. O vinho representa o sangue. Então, ali Jesus fez esta transformação. Ele transformou a palavra, que era ele, que é representado por água da purificação dos pecados. Ela foi transformada em vinho, que representa o sangue, significa a palavra se transformou na vida. O sangue é a vida do corpo. Preste atenção à revelação. Então, por que Jesus fez isto? Este foi o primeiro milagre de Jesus. Porque Jesus estava numa festa de casamento, e aquele casamento representava o primeiro casal lá no Éden, que foi desligado de Deus, mas que agora Deus estava religando através da vida de Cristo, do sangue de Cristo. Então a palavra se tornou sangue. Em João 1,14, a palavra se tornou carne, se tornou uma pessoa com carne e com sangue.
No casamento, ele se tornou sangue, se tornou vida. Preste atenção à revelação. A palavra de Deus era em João 1,14. A palavra de Deus em João 1,14 se tornou em um ser humano como com carne e sangue. Em João 6, do 51 ao 58, nós já estudamos isso no estudo passado. Então, Jesus está dizendo o quê? Quem não comer da carne e do sangue dele não tem vida em si. Não tem vida eterna. Então, para você ter vida em si, para você ter vida eterna, você tem que comer da carne de Cristo, que é a palavra encarnada, e do sangue de Cristo, que é a vida de Cristo que ele deu por nós. Porque o sangue é a vida do corpo, e o corpo de Cristo era a palavra que se tornou uma pessoa, e o sangue dele era a vida desse corpo, que foi derramado por nós para que nós também pudéssemos ter vida. Então, no casamento, a água, a palavra, se tornou sangue, se tornou vinho, se tornou vida. Entenderam? Em João 1,14, o verbo, a palavra, se tornou carne. Em João 2,9, no casamento, a água se tornou vinho, se tornou sangue. Em João 6, do 51 ao 58, a carne de Cristo e o sangue de Cristo teriam que ser comido e bebido por aqueles que querem ele. Porque a carne é a palavra encarnada e o sangue é a vida desta palavra. É a vida deste corpo. É a vida de Cristo que é a palavra. Preste atenção. E se você não comer a carne de Cristo, que é o corpo, que é a palavra, e não beber o sangue, que é a vida dele, que ele deu por nós quando era homem, ser humano, se você não comer a carne e não beber o sangue, você não tem parte com ele. Então, em João 6, do 51 ao 58, a carne e o sangue. João 2, 9, a água representando a palavra que purifica o ser humano. Então, o 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, a água transformada em vinho. Deus transformou a palavra em vida. A palavra se tornou um ser humano, a palavra se tornou vida. A água representando a palavra que purifica o ser humano, se transformou em vinho, que representa o sangue da palavra encarnada, que é Cristo. Em João 19, do 33 ao 34, nos revela que a água, deixa eu ler lá, vamos ler porque fica mais compreensível. Então vamos lá, João 19. Então preste atenção o ensino que a palavra nos dá. João 19, do 33 ao 34, nos diz o seguinte: Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, o soldado romano
foi quebrar as pernas de Cristo, mas a profecia disse que não era para quebrar nem o osso dele. Então o soldado não quebrou nem o osso de Cristo, mas pegou a sua espada e furou o lado direito de Cristo. E o que foi que saiu de lá? Saiu água e sangue. Interessante, não é? O mesmo que aconteceu no casamento, água e sangue. A água transformou-se em vinho, que representa o sangue. A palavra, que é a água, transformou-se em sangue, que é vida. Aqui, o corpo de Cristo já morto. O corpo morto. Quando é furado, jorra água e sangue. A água, a palavra, o sangue, a vida. Então, Jesus deu a sua vida por nós. Então, a palavra encarnada derramou a sua vida para que eu e você tivesse vida. Então, João 19, do 33 ao 34, nos revela a água da purificação, que é a palavra de Deus, e o sangue de Cristo, que é a palavra que foi transformada em vida humana, e o corpo de Cristo, que foi morto para que eu e você pudéssemos nos alimentar dela. O corpo morto de Cristo na cruz representa o cumprimento das profecias. Isaías 53, capítulo 53. João 3, do 14 ao 15. Lá a serpente de bronze, né, que foi levantada no deserto, para todo aquele que olhar para ela, seja salvo da mordida da serpente. A mordida da serpente, o veneno da serpente é o pecado. Então você pode ler esses textos direitinho. Então só Jesus, pregado na cruz, levantado na estaca, todos aqueles que olham para Ele, crendo como Salvador, convidando Ele para entrar na sua vida, pedindo perdão dos seus pecados porque estão arrependidos, podem ser purificados da mordida, do veneno da serpente, que é o pecado. Porque a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, vem morar em nós para mudar esta mente corrompida que foi herdada lá no Éden. O corpo morto de Cristo na cruz é a palavra encarnada, cumprindo ela mesma. Então Jesus, quando morreu, ele cumpriu todas as profecias, falava que ele ia morrer. O cordeiro lá de Êxodo 12 representava Cristo, que tinha que morrer, dar o sangue dele, dar a vida dele, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, a palavra encarnada cumpriu ela mesma, cumpriu todas as profecias, cumpriu todas as leis. É a palavra encarnada cumprindo toda a lei que nenhum pecador poderia cumprir, só Cristo, que nunca pecou. Agora Deus iria mudar o testamento já morreu, ou o testador já morreu. Então o primeiro testamento era a lei, que Deus deu para Moisés lá no deserto. Era a letra da lei. Então, esta lei não poderia ser abolida, ser tirada, a não ser depois que o testador que deu a lei morresse. E quem foi que deu a lei? O Verbo de Deus. Foi quem deu a lei para Moisés. Então só poderia ser abolida, ser deixada a lei, aquele testamento que foi dado lá no deserto, quando o testador morresse. Então o testador veio. A letra
veio, se tornou uma pessoa e morreu e ressuscitou. E agora ele podia mudar o testamento. Agora você não vai ser salvo mais somente cumprindo, se esforçando, o seu próprio esforço em obedecer à lei. Ninguém nunca conseguiu obedecer toda a lei. Ninguém, nem Adão antes do pecado conseguiu. Agora, o testador, aquele que deu a lei, que se tornou um ser humano, que morreu, ressuscitou, agora ele mudou o testamento. A lei agora não era mais obrigada eu ser salva em obedecer toda a lei. Porque se fosse assim, ninguém poderia ser salvo. Porque ninguém nunca conseguiu. Só Jesus, que é a palavra encarnada, conseguiu obedecer ela mesma. No Primeiro Testamento, a salvação era mediante o cumprimento de toda a lei. Se desobedecesse um mandamento, quebrava toda a lei. Mas como nenhum pecador teve condição de obedecer toda esta lei, então a própria palavra encarnada, a própria palavra encarnou-se e em um corpo humano e sujeito às mesmas coisas que os outros humanos, ele cumpriu toda a lei do Pai eterno e agora poderia mudar o testamento, as regras, as novas leis. Então, Jesus, ele tinha um corpo humano, ele era sujeito às mesmas coisas que nós, mas ele nunca se deixou levar pelo pecado. Como homem, ele também era sujeito às mesmas coisas que nós. Ele foi tentado, ele foi provado, ele sentia fome, ele sentia tristeza, ele sentia angústia, porque ele era homem. Mas ele nunca se deixou levar pelo Satanás, pela mentira do diabo. Em Lucas 22, 20, esta é a nova aliança. Lucas 22, 20, nos diz o seguinte. Lucas 22, capítulo 22, versículo 20, nos diz assim. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O novo testamento no sangue de Cristo. O primeiro testamento era no nome de Cristo. O nome de Cristo é o Verbo, é a palavra, são as leis. Mas o Novo Testamento é no sangue, é na vida do testador. Ele, a palavra, o Verbo, se encarnou, se tornou em uma pessoa. E esta pessoa deu a sua vida, deu o seu sangue, para que pudéssemos, através dele, Cristo, como ser humano, como homem, fazermos, crer nele, obedecer a ele, convidar ele para morar na sua vida. Em Lucas 22, 20, esta é a nova aliança entre Deus e os homens. Esta nova aliança era no sangue de Jesus, ou melhor,
na vida de Jesus, na vida de Cristo, pois foi Jesus Cristo quem deu a vida dele para salvar a humanidade. Salvar todos aqueles que por fé nele, como seu Salvador e Senhor, e Deus o convidasse a morar na sua vida. Estes são salvos. Então, a nova aliança não é mais somente no nome de Cristo, na palavra de Cristo. O nome de Cristo é o Verbo de Deus. A palavra de Cristo é a lei, mas agora o Novo Testamento é no sangue, é na vida do homem, do Verbo que se fez carne. Você tem que crer que o Verbo, a palavra de Deus, se tornou uma pessoa. Deus mesmo estava conosco em forma humana e ele andou neste mundo, ensinou, falou, deu as suas leis, e esta é a regra. Você tem que crer nele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, vá para o céu. Então, em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esta é a nova aliança. Aliança no sangue de Cristo, no homem, na palavra encarnada. E nós temos que comer esta palavra. Então, em Levítico 17:14 diz que a vida do corpo é o sangue. E Jesus deu seu sangue, por isso ele morreu. Ele deu todo o seu sangue para que eu, espiritualmente, pudesse ter vida. O sangue de Cristo deu vida ao meu espírito e todos aqueles que já têm ele como Salvador. Então, Cristo deu a sua vida, Cristo deu todo o seu sangue, para que eu e você, que estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos mortos nos nossos pecados espiritualmente, voltasse a ter vida em Cristo, que é Deus, mediante a morte do corpo de Cristo, por ter dado todo o seu sangue, o meu espírito que estava morto, que estava longe do Pai eterno, voltasse à vida, voltasse a ter comunhão com o Pai eterno. João 3:5. Só entra no céu aquele que nasceu da água e do Espírito. Com a morte de Cristo, aconteceu o seguinte: o Espírito do homem recebeu o Espírito do Pai eterno. João 3:5. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, que é a mente de Cristo. Por isso você tem que desenvolver os frutos do Espírito, você tem que produzir os frutos do Espírito, que é a mente de Cristo. A alma do homem recebeu a mente do Pai eterno. 1 Coríntios 2:16 e Gálatas 5, do 22 ao 23. E o corpo do homem pode
comer o corpo de Cristo, que é a palavra de Cristo, que é Deus. Então, o corpo do homem, que é os meus olhos, o meu ouvido, lendo, meditando na palavra, isto é, comer a palavra. Eu posso comer o corpo de Cristo, que é a palavra que se encarnou. O homem come a palavra, ou melhor, o homem estuda a palavra escrita que foi dada pelo... Então, a palavra escrita foi dada por Deus, pelo Deus Pai e o Deus Espírito. Né? Então, a palavra de Deus, foi dada pelo o Deus Pai. Deus nos deu a sua palavra, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que deu a sua palavra encarnada. E o Deus Espírito dentro do homem. Então, Deus Pai deu a sua palavra, que encarnou-se, e deu o seu Espírito Santo, que é a sua mente, para que viesse morar dentro do homem. Espírito dentro do homem dá a revelação desta palavra. Então, o Espírito Santo, a mente de Cristo, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, nos revela a palavra dele, mas isso é preciso a gente comer esta palavra. Comer a palavra é estudá-la, meditá-la, pedir o Espírito o entendimento. Jesus diz em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A palavra encarnada. E quem é a palavra encarnada? O Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Cristo Jesus. Então, nós temos que conhecer esta palavra. Palavra que se tornou uma pessoa. E o Espírito dele, que é a mente dele, vai nos revelar esta palavra. E ela vai nos libertar a cada dia. Libertar do pecado, da mentira, do engano do diabo. Por isso, Cristo, em João 6, dos 53 ao 58, diz que somente a pessoa que come a carne dele e bebe o sangue dele, come a carne dele, que é a palavra encarnada, e bebe do sangue dele, que é a vida dele, que ele deu, derramou todo o seu sangue para o ser humano. Então, Jesus, ele derramou todo o sangue dele, deu a vida dele para que o ser humano pudesse ter vida. Somente a pessoa que faz isso, come a carne de Cristo e bebe o sangue dele, tem a vida eterna, pois somente esta pessoa crê verdadeiramente no Filho de Deus, na palavra que ele se encarnou. E somente ele, mais ninguém, pode dar vida eterna. Este é o Novo Testamento no sangue de Cristo. É você estar na fé em Cristo, como o verdadeiro Messias de Deus. Então, nós temos que crer em Cristo como sendo o nosso verdadeiro Messias. A salvação que antes era pelo seu esforço em cumprir toda a lei, que nem Adão conseguiu cumprir, mesmo não tendo pecado, agora você em Cristo cumpre toda a lei, pois Cristo já cumpriu toda a lei e você está em Cristo,
não em você mesmo. Você não está se esforçando para cumprir toda a lei, porque ninguém consegue. Você está em Cristo. Por isso o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, que é o homem Jesus, que deu a sua vida por nós, que é a palavra encarnada. Então é nele que nós cumprimos a lei, porque ele cumpriu. E se nós estamos nele, nós também estamos cumprindo esta lei, porque o Espírito Santo está nos levando a cumprir toda a lei. Cumprir a palavra de Deus. Entenderam? Então, já cumpriu, Jesus já cumpriu toda a lei e você está em Cristo. Eu estou em Cristo. Não em você mesmo, mas em Cristo. Tentando obedecer a palavra de Deus pelos seus próprios esforços. Ninguém consegue. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é pela fé em Cristo. Não é nós que temos essa fé, ela vem de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, os da velha aliança, eles viviam pelas obras deles. As obras deles era tentarem cumprir a lei, mas não conseguiram. Então agora, a nova aliança, nós temos que estar em Cristo para podermos ter esta justificação. Quando cairmos no pecado, porque caímos de vez em quando. Quando cairmos, devemos correr para o nosso Salvador, confessando o nosso pecado, arrependido. E ele, como nosso advogado, diante do Pai Eterno, nos defenderá. Romanos 8, 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34, nos diz o seguinte. 34. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo quem nos defende, ele é o nosso advogado. Então, quando nós pecamos e confessamos arrependidos a Cristo, e Satanás, o advogado de acusação, chega diante do tribunal de Deus, pedindo para nos peneirar como fez com Pedro, Jesus está lá dizendo: Pai, eu já morri por eles, eu já dei a minha vida, eu já dei o meu sangue, ele já confessou o pecado dele para mim, ele já não tem mais pecado. Então, Satanás não tem nenhum direito na nossa vida, mas se eu não confessei, se eu não me arrependi, aí Satanás tem direito. Então, somente mediante o nosso arrependimento e confissão dos pecados a Cristo, é que o nosso pecado é perdoado. Se não houver arrependimento e confissão a Cristo, o adversário Satanás, acusador de nossas almas, ganhará esta causa e terá nas mãos dele a nossa vida, aquela área que estamos em pecado. E o Pai Eterno libera para ele agir naquela área. Por isso, minhas irmãs e irmãos,
Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. Nós ainda pecamos. Quando pecarmos, devemos imediatamente ir aos pés de Cristo, confessando os nossos pecados. No Apocalipse 12, 10, diz que Satanás, ele é o nosso acusador. Em Jó 1, 8 ao 11, Satanás foi até Deus pedir para peneirar Jó, ou melhor, para tirar de Jó tudo que ele tinha, porque Jó tinha medo de perder tudo que ele tinha. Jó tinha medo. Eu vou ler bem aqui, Jó, capítulo 2, versículo do 25 ao 26. Jó 2, capítulos 25. Rapidinho, quase encerrando aqui. Jó, capítulo 2, 25 e 26. Será que eu peguei errado aqui? É João, eu errei aqui. Jó não tem 25 e 26. Então não é Jó. Deixa eu ler bem aqui Jó 1, do 8 ao 11, que nos diz assim. 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Então Satanás disse: Jó teme ao Senhor mesmo? Era isso que ele estava dizendo. Por quê? Porque Jó temia, tinha medo de perder as coisas. E Satanás questiona com Deus isso. Então respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado. Desculpa. Então, Satanás está dizendo: olha, mas tu tem dado tudo para ele. Então, ele não tem necessidade de nada. Tu tem dado tudo para ele. Então, Satanás, ele é o nosso acusador. Jesus é o Verbo encarnado. A água que se tornou vinho. A água e o sangue que jorrou do corpo morto de Cristo. Jesus também é a água que ele ofereceu para a mulher samaritana, que é a igreja. A mulher samaritana é a igreja. A água que jorra para as outras vidas, para que estas vidas que recebem esta água tenham os seus espíritos vivos. Você pode ler isso em João 4, do 13 ao 15, e o verso 42 de João 4. Agora a pergunta que eu faço para você. Você já recebeu esta palavra encarnada dentro de você? Você já tem Cristo como seu Salvador e Senhor? Você se alimenta todos os dias desta palavra? Esta palavra está jorrando de você para as outras vidas? Então, como você está diante de Deus? Jesus, ele já veio. Jesus já deu a vida dele. Jesus já ressuscitou, já voltou ao céu. E ele está voltando para receber a sua igreja. Que você seja uma dessas pessoas que faz parte da igreja de Cristo. Porque você já nasceu de novo.
Você já nasceu da água e do Espírito. Você já entrou no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de Deus. Você tem que nascer da palavra. Você tem que nascer do Espírito, da mente de Cristo, da mente de Deus, que é o fruto do Espírito, que é o amor, a misericórdia, a bondade, fidelidade, mansidão, paz, alegria. Você tem que nascer de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. Dê o seu bonzinho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Comente. E que o Senhor nos ajude. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta revelação da sua palavra. Que os teus filhos e filhas possam ter entendido esses 2 estudos que são bem claros sobre o Senhor como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a permanecermos firmes na sua palavra e entendendo esta palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.